Hoje, 2 de abril, é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi criada pela ONU em 2007 e é um momento importante para marcar os esforços e levar informações do transtorno do espectro autista, que no mundo afeta pelo menos uma em cada 60 crianças. E por isso está aqui comigo hoje o neurologista, o neuropediatra Fábio Agert, que vai nos falar um pouco sobre esse transtorno, né, Fábio? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Esse transtorno já foi chamado simplesmente de autismo, mas havia uma ideia de que era uma doença única, específica, mas com o passar do tempo, os estudos mostraram que, na verdade, é um grupo de doenças que causam um transtorno com vários sinais e sintomas em comum. Ele é muito complexo, eu acho que até também a gente tem a imagem, que é um laço, né? A imagem que simboliza o transtorno. Isso. É um laço... Na verdade, é um dos símbolos mais antigos, de 1936, para tentar demonstrar que existem vários tipos de autismo, ou seja, várias cores, né? Várias peças de um quebra-cabeça de um transtorno bastante complexo. Muito complexo e vários níveis também, né? Essa questão também. Existem pessoas com transtorno do espectro autista com um grau leve de acometimento, que pode inicialmente passar despercebido, o transtorno, ou moderado a grave, pessoas totalmente dependentes em virtude das dificuldades que o transtorno pode trazer. Qual a diferença, assim, em exemplos desse transtorno leve para o mais grave? Então, o grave, normalmente são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se comunicar e de interagir, pessoas que são muito isoladas, que não têm quase nenhum grau de interação, é preciso adivinhar o que elas querem, elas não conseguem expressar as mínimas necessidades, tá? Geralmente esse grau é associado com deficiência intelectual. Mas existem pessoas que apresentam também dificuldade de comunicação e interação, mas que sabem falar, que sabem se comunicar, mas não fazem de uma forma adequada. Uhum. Em geral, pode acontecer até nesse transtorno leve de existirem altas habilidades, né? Capacidade de perceber detalhes, de decorar, até de saber muito sobre um assunto, como se fosse um especialista, um cientista. Muitos até se tornam especialistas, né, dentro de uma determinada área, dentro de um determinado assunto. Ali tem o Asperger, né? Que ele fica naquele... que é social, mas tem essa característica, né? Então, essa denominação Asperger ou Asperger, né, é uma descrição antiga de outro tipo de autismo, de uma forma estereotipada, que seriam pessoas com uma dificuldade muito grande de interação social, mas ao mesmo tempo com alta capacidade de inteligência, mas que não sabem exatamente usar essa inteligência. Tá? Eles têm muita dificuldade até de demonstrar ou de explicar o que eles enxergam, o que eles são capazes de descobrir ou de pensar. Uhum. Eu dou uma pausa para chamar, né, o WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida pode mandar para a gente, que por enquanto o Fábio pode responder essa pergunta. E eu tenho uma pergunta também, que é a cor azul. Até hoje eu estou de azul. Por que o símbolo, a cor símbolo da campanha é o azul? Esse transtorno é muito mais comum em meninos, tá? Já se falou até em uma proporção bastante elevada de 10 meninos para cada menina com o transtorno. Hoje em dia se sabe que é bem menos, bem menor essa proporção, mas ainda é um transtorno mais comum em meninos, por isso a cor azul. E essa maior incidência agora, né, tem um número maior, ele é porque realmente tem mais diagnóstico ou porque está existindo mais o transtorno mesmo? Bom, na verdade, se acredita que é muito em função do esclarecimento, em função de iniciativas como a criação desse dia, né, do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para que as pessoas aprendam a reconhecer. Porque não existe um exame ou um método que faça o diagnóstico a não ser pelas características. Tá? Então, não cada é como vez... a síndrome de Down, por exemplo, que tem aquele exame que já identifica, não, o autismo é só... Não existe. Na verdade, existem várias doenças que causam o transtorno. Uhum. Tá? Síndrome de Down pode causar o transtorno. Síndrome do X frágil, uma criança que sofreu dificuldade de oxigenação no parto, ela pode desenvolver o transtorno. Mas existem exames para estas doenças. Para o transtorno ser diagnosticado, não existe um exame único. Uhum. Tá? E
Nesse sentido, então, a necessidade de se esclarecer quais são esses sinais, quais são esses sintomas, e todas essas iniciativas têm cada vez mais auxiliado no diagnóstico. Então, muitos casos que antigamente não eram diagnosticados, era até por falta de informação das pessoas. E até falando em informação, tem um caso aqui no Brasil que deu voz a muita gente, que é o caso do Marcos Mion, que ele tem um filho autista e ele posta bastante, né, vídeos e a interação dele nas redes sociais. A gente vai ver agora um pouquinho do trecho dos vídeos dele, que é a participação, né, dele, por exemplo, na dança, em fazer a barba, né, tem toda essa interação. Ué, raspando a barba como você mandou, raspando a barba. Pra ficar bonito, né? Tá parecendo o Papai Noel, cara. Tá lindo. Ó, quem acoplou aqui atrás do papai? Gente, acho que chega, Acoplou? né? Vocês dois. Lindeza. Meu Deus. Quem é meu amor? Eu. Que bacana essa interação, né? Isso também é uma questão importante, né? A participação da família, como a família age com isso, informação para a família também, né? Exato. É que não existe um tratamento único para o transtorno, não existe uma medicação que possa tratar o transtorno. As medidas que auxiliam são principalmente a inclusão dessas crianças, o esclarecimento da família e o acesso às terapias, né? Muitas crianças com transtorno do espectro autista apresentam atraso na fala, então demanda uma terapia específica para tal. E isso só acontece quando o diagnóstico ele é pensado, ou seja, existe a suspeita de que o transtorno possa estar mostrando os seus sinais e sintomas. A gente tem uma pergunta no WhatsApp, vamos ver qual que é o questionamento. Tenho 3 filhos com autismo. Pode ser hereditário? A Joyce pergunta. Pode ser hereditário? Então, pode existir uma chance maior dentro de um mesmo grupo familiar, porque várias características genéticas auxiliam ou influenciam no desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Então, estudos mostram que entre gêmeos a incidência é maior, ou se há um caso na família, em parente de primeiro, no máximo até segundo grau, a chance de desenvolver de outra criança apresentar os mesmos sintomas é bem mais alta. Embora não se consiga calcular isso ou não tenha um exame, né? Digamos, existe um caso na família e eu quero saber se o irmão pode ter. Não existe um exame, né? Esse diagnóstico ele é feito a partir de sinais ou sintomas. De sinais e sintomas. Mas tem uma novidade, que até só nos Estados Unidos, que é uma pesquisa ainda, né? Que é o teste para suspeita de autismo, que é pela visão. Como é que é esse teste? É o eye tracking, né? Muitos autistas apresentam uma característica que é não manter o olhar para o rosto das pessoas, porque eles não fixam tanto como as outras pessoas no rosto, mas em detalhes. Até a gente tem uma imagem que a gente pode colocar, Claro. que é de como é feito esse teste, do que eles olham. Porque, como você disse, eles não fixam para o rosto. Não fixa muito bem o olhar. Então, na verdade, é um sistema de câmeras com um software de computador que consegue prever ou mostrar para onde a pessoa está olhando. A imagem. Né? Então, é basicamente rastrear seria o B, olhar. Né? O do lado aqui do lado que ele não fixaria no rosto. Isso, ele começa a olhar outros detalhes ou não fixa o olhar no rosto das pessoas, mesmo quando conversa com ela, e isso o software consegue detectar. Tá? Isso ainda está em estudo, né? Mas, por exemplo, na estudo. interação mãe e filho, já pode ter essa percepção também? Então, é um dos primeiros sinais, né? Às vezes, um bebezinho pequeno que, no momento em que a mãe amamenta, o bebê, precocemente, por volta de 1, 2 meses, ele passa a olhar para o rosto da mãe. Tá? Uma criança que não faz isso, né, persistentemente não faz isso, já é um sinal que se pode suspeitar que ela possa ter transtorno do espectro autista. Doutora, a gente tem mais uma pergunta aqui do WhatsApp, vamos ver. Pode mudar o nível do autismo ao longo da vida? Pergunta do Beto. Então, essa pergunta é difícil de responder porque, na verdade, o que se percebe? Os sinais e sintomas, eles vão aparecendo com o crescimento, com o passar do tempo. E o grau, ele é relacionado à dependência que a pessoa tem. Então, uma criança de 1 ano, ela é muito dependente. Então, uma criança de 1 ano com transtorno do espectro autista,
pode parecer muito grave, tá? Mas aos 2 anos ela pode ter adquirido, principalmente se ela receber intervenção, tratamento, ela pode ter adquirido um ganho e não demonstrar mais tantos sinais de dependência. Na verdade, a gente vai saber o grau da criança depois de 2 situações, né? Do crescimento e do desenvolvimento dela e o quanto ela responde às terapias. Obrigada pela participação, doutor Fábio. Acho que é muito válido nesse dia.